Meu nome é Denise de Lucena, eu trabalho com a área especificamente da dança e do teatro e eu sou de Curitiba. Vamos agora às perguntas específicas sobre dança. Quais as possibilidades de se fazer dança, né, baseadas no espiritismo que o espírito consegue? Olha, quando a gente começou a pensar nesse trabalho com a dança, a primeira ação que foi feita foi justamente buscar respaldo dentro da doutrina, né? E se a gente pensar assim, se eu for procurar nas obras básicas, nas obras complementares, as obras de referência da doutrina, o trabalho com a dança, onde ele vai citar literalmente, né, uma ação da dança, a gente começa com o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, né, mediunidade, e do Espírito Camilo. Então, é o primeiro momento que a gente tem numa obra de referência, em que há a presença da dança, onde Camilo relata, né, a vinda de espíritos dançarinos para uma atividade na Cidade Esperança, e onde ele nos dá a primeira informação sobre o trabalho da dança do ponto de vista espiritual. Porque ele nos relata que dos bailarinos partem, né, luzes coloridas que, ao espargir sobre eles, trazia-lhes sentimentos, auxiliava na sua cura. Então, é o primeiro referencial que a gente tem de que o trabalho com a dança é um trabalho de manipulação fluídica, né? É um trabalho que vai fazer com que as energias do ambiente, as energias do próprio bailarino, as energias da plateia que está assistindo, toda essa configuração vai sendo manipulada a partir da intenção da espiritualidade presente, né, com o foco de beneficiar a todos que fazem parte desse trabalho. A gente tem, por exemplo, a questão do porquê da resistência, né, ainda de algumas casas, em relação ao trabalho com a dança. E, geralmente, o que a gente tem encontrado, né, nessa nossa caminhada é que uma boa parte dessa resistência ela é fruto apenas de um desconhecimento. São pessoas que nunca assistiram um espetáculo de dança espírita, que não têm contato com grupos de dança espírita, que não estão a par do movimento de dança espírita que tem se desenvolvido e se fortalecido. Então, na verdade, estão tendo uma ação pré-conceituosa, né? Porque estão definindo a partir daquilo que desconhecem. Então, se a gente for pegar a própria orientação do Kardec, né, a gente, para poder discutir sobre um tema, é necessário que nós estudemos o tema. Então, quando há resistência, a resistência ao novo é natural, né? Todos nós, enquanto seres humanos, temos essa dificuldade de sair da zona de conforto, né? E principalmente a gente compreende o dirigente espírita, o coordenador de arte da casa espírita, a gente compreende o cuidado que se precisa ter. Como se precisa ter cuidado com o grupo mediúnico, com o atendimento fraterno, com a palestra da doutrinária, né? Então, o trabalho do grupo de dança dentro da casa, ele precisa ter a mesma atenção. E ele precisa ter o mesmo cuidado. Isso a gente entende. O que a gente não tem buscado alimentar não pode, né? Não deve, quando na verdade você não sabe nem do que se trata. Então, acho que a primeira coisa seria abrir esse espaço para esse diálogo, compreender o que está acontecendo dentro do cenário da dança espírita, nacionalmente falando, porque a gente tem hoje mais de 3 dezenas de grupos espalhados por todos os lugares do Brasil. Grupos que têm, às vezes, 15, 20 anos de estrada. Então, se um grupo está há 20 anos fazendo um trabalho, alguma coisa ele tem que precisa, pelo menos, ser olhada e ser contactada, né? Por outro lado, essa resistência também foi um ponto muito positivo, porque ela nos trouxe a oportunidade de ir em busca de estudo, de ir em busca de preparação, né, de trabalhar o conteúdo e a forma com um compromisso doutrinário. Então, a gente tem sempre buscado alinhar o trabalho que é feito dentro dos grupos com o trabalho da doutrina.
que é uma fala nossa recorrente, né? Assim, quando eu junto dança com a doutrina espírita, eu preciso que uma qualifique a outra, eu preciso que uma traga, né, algo de importante para a outra, para que eu forme uma terceira coisa. Então a gente tem o trabalho com a dança, do ponto de vista social, né? Em várias academias, em várias escolas de dança. A dança é uma das linguagens agora recentemente obrigatória dentro das escolas, porque ela é reconhecida como importante. Tão importante que a gente, a humanidade no início, né, nos primórdios da sua história, quem vem justamente trabalhar o sentimento, quem vem trabalhar a expressão é a dança, que é a primeira das grandes artes que nasce na humanidade, né? E ela tem muito a dizer porque a gente virou uma sociedade muito racional, né? Nós viramos uma sociedade que está muito ligada à questão do pensamento. E era importante que assim fosse por uma época, por um tempo, né? Mas nós estamos adentrando em um momento em que a gente precisa cuidar do sentimento. O caminho só da razão, unicamente da razão, tem nos mostrado, né, o quanto o homem é capaz de fazer pela sua inteligência, mas o quanto ele precisa também estar envolvido moral e emocionalmente com o que ele está fazendo. Então, como você nega o trabalho do corpo, né, dentro de uma evolução espiritual, quando, na verdade, a única coisa que nos diferencia dos desencarnados é o fato de termos um corpo. E se a reencarnação é o maior presente que nós temos, ela só se dá porque nós temos um corpo, né? E no livro Roteiro, Emmanuel tem 2 textos lindíssimos, né, falando exatamente sobre a questão do corpo, e que ele traz como título Vaso Sublime, e que ele nos fala que na Terra, mesmo mutilado, mesmo disforme, o corpo é o maior presente que a divindade nos oferece. Então, o que a dança espírita tem como proposta, na verdade, é fazer as pazes com esse corpo. Porque se a gente for lembrar, né, as primeiras manifestações de religiosidade da humanidade, todas envolveram o trabalho com dança. Sacerdotisas, pitonisas, todas dançaram. O povo hebreu é reconhecido justamente por ser um povo que dança e que canta para Deus. E Jesus escolheu este povo para nascer, né? Para estar conosco na humanidade. E dançou e cantou muitas vezes. Se nós formos buscar na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos inúmeras festividades e inúmeras celebrações voltadas à divindade que envolvem o trabalho do corpo. Mas nós passamos por uma época na humanidade, na história da humanidade, que nos trouxe essa dicotomia, corpo de um lado, né, razão do outro, espírito do outro. Então a gente começa a fazer essa divisão e mais do que isso, assim, para que um pensamento de que para que o meu corpo, o meu espírito se eleve, o meu corpo tem que se mortificar, né? E aí mais uma vez a gente vem para o aspecto doutrinário, Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O que temos que cuidar do corpo ou do espírito? Não, temos que cuidar dos dois, porque o corpo é o instrumento do espírito, né? Então, se nós apenas cuidarmos do espírito, então a gente não precisa mais reencarnar, a gente pode dispensar o corpo, né? Se a gente ainda precisa dessa reencarnação é porque o corpo é sim um instrumento importante, ele nos traz o norte da nossa evolução. Porque ele traz conosco, né, em nós, todas as referências e tendências que nós tivemos até agora e nos indica os caminhos e percursos a percorrer. Então, trabalhar com a dança espírita hoje é uma proposta de fazer as pazes com esse corpo, de torná-lo novamente amigo, de torná-lo novamente santo, sagrado, né, sublime, como diz Emmanuel.